Então, cara, já vou começar de antemão já te perguntando, né? Primeiramente, nós temos que definir o que é empreender no ramo de manutenção de celulares. Aí agora eu deixo a palavra para você. Então vamos definir aí o que é empreender no ramo de manutenção de celulares. Para ficar claro, né, para quem está nos ouvindo aí do outro lado aí, o significado, então, quanto é importante, né, essa palavra empreender no mercado de manutenção de celulares. Então, a palavra agora é contigo. Primeiramente, a gente tem que definir o que é o empreendedor. O empreendedor, ele não é um executante. O empreendedor, ele se torna empreendedor a partir do momento que ele resolve problemas. O empreendedor ele só tem utilidade a partir do momento que ele é capaz de resolver algum problema que a sociedade tem. Isso de um ponto de vista amplo. Mas quando a gente traz isso para o universo da manutenção de celulares, a gente entende que empreender é você permitir o seu cliente se manter conectado através do veículo que é a sua manutenção. Só que muitas vezes a gente confunde o veículo com o objetivo e a gente acha que empreender na manutenção de celulares é só ter habilidades de bancada. E é aí que a gente começa a cometer algum equívoco que pode prejudicar o nosso crescimento dentro da manutenção de celulares. Por quê? Porque você pode ter as maiores habilidades do planeta. Se ninguém entender que você é bom, se você não mostrar isso para as pessoas objetivamente e dar para elas o que elas precisam, resolver um problema que elas têm de fato, todo o seu conhecimento ele se perde, ele fica preso na bancada. Vou dar um exemplo aqui de uma gigante, a Apple. A Apple investe milhões, centenas de milhões de dólares em propaganda todos os anos. E ela já é notoriamente conhecida. Ela é conhecida por 5 em cada 6 habitantes do planeta. Todo mundo conhece o iPhone, todo mundo conhece a Coca-Cola. Então por que eles continuam investindo em propaganda? Porque eles querem estar sempre na cabeça do cliente. Eles querem contar uma história. Quando você pensa em Apple, você conta uma história na sua cabeça. E é isso que você tem que buscar quando você empreende na manutenção de celulares. Então, ser empreendedor é você construir uma marca em torno daquilo que você resolve e procurar dentro do seu negócio resolver o problema do seu cliente. Professor, você pensa alguma coisa sobre isso? Rapaz, a gente viveu uma história, a gente vive uma história construindo essa marca, né, em torno do nosso cliente, contando a nossa história, né, da criação, não só da nossa empresa. Então, tudo é importante, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tenta contar uma história, né, em volta dos nossos serviços ali, para poder prender a atenção daquele cliente, né, e trazer aquele cliente para a gente. Porque às vezes o cliente não sabe que a gente tem uma qualidade, que a gente investe em treinamento, investe em ferramenta, investe em equipamentos, né, investe em treinamento de equipe, investe em infraestrutura. Então, é importante a gente estar sempre construindo, né? Quem é visto é lembrado. Essa é a palavra-chave do negócio, né? Empreender, sim, né? Lógico, você tem altos e baixos no empreendedorismo aí, mas a gente tem como empreendedor, é o que você falou, o cara pode ser o especialista, né? O cara pode ser o melhor do mundo em reparo de placas. Se ele não for um empreendedor, se ele não empreender, não é? Se ele não investir, se ele não contar a história dele, se ele não souber contar essa história, desenrolar essa história para mais clientes, não é? Que é lá a boca do funil lá em cima, não é? Para aquecer novos clientes aparecerem. Uma coisa que eu tenho comigo, Caio, que é importante, e passo isso muito com meus alunos, né? Ego não paga conta, não paga boleto. Então, nós temos que deixar de sermos egocêntricos. Eu sou o melhor, eu faço que eu sou bom, mas, né, isso não gera caixa para nossa empresa. Não é, não é sobre a gente, é sobre o cliente, né? Não é sobre a gente. É sobre o cliente, não é sobre a gente. O nosso negócio não é sobre a gente. E muitas vezes a gente se confunde. O cliente, muitas vezes, ele não sabe se você vai ter que usar uma JBC, se você vai ter que usar uma Quick, se você vai ter que usar uma separadora que custou R$2.000, que você vai ter que usar uma programadora que custou R$3.000. O cara, para ele, não entende. Para ele, tudo ali e ele não se importa. Uma placa. Né? Então, e ele não se importa. Para ele, o que ele se importa? No momento, a verdade é resolver o problema dele. E é aí que você ataca. É justamente aí que o técnico em celulares ele tem que ter aquela habilidade de mostrar para o cliente aquilo que
que você proporciona de vantagem para ele e não para você. Você se prepara para atender o seu cliente, mas não necessariamente o seu cliente quer saber o meio que você resolveu o problema dele. Ele quer o problema dele resolvido. Ele quer o caminhoneiro, ele quer conversar com a transportadora. O gerente comercial quer conversar com a equipe dele que está em campo. Aquela senhorinha quer conversar com a filha que está estudando em outra cidade, outro estado. E é isso que você mostra. O youtuber quer o aparelho dele funcionando para ele gerar os conteúdos dele. Né? Para fazer a live. Para fazer as lives. Então, é esse, né? Ou as pessoas querem se conectar, querem entrar em redes sociais, tudo. Não interessa se você trocou um PMIC, um IFPMIC, se você trocou um capacitor e tal. Isso não é sobre a sua capacidade de saber, de entender tudo que está ali dentro, né? A sua capacidade de resolver o problema. Lógico, para que você consiga resolver o problema em tempo hábil e tudo, você tem que ter o conhecimento. Não é consertar placa, não é fritar pastel. Então você tem também métodos para que você faça a manutenção.